Mais uma fatura. Essa daqui atrasada 30 dias, já deve ir para aviso de corte. Cartão de crédito, mais uma vez pagando no mínimo. E ainda agora tem que mandar arrumar o carro. Vamos ver se parcela pelo menos. Mas não dá, salário não bate nunca. Caramba. Nem esse livrinho aqui está ajudando em alguma coisa. De quem que é a culpa, meu Deus? Olá pessoal, vimos aí no começo do nosso vídeo aí uma situação estressante e até um descontrole por conta de dívidas e das contas que não batem no final do mês. E a pergunta que ficou no ar: de quem é a culpa? Meu nome é Djalma, eu sou aluno graduando da Uninter, Centro Universitário Internacional, e em parceria estamos disponibilizando esse curso de extensão aqui, não para dizer e nem mostrar o que você deve fazer com as suas finanças, mas, resumidamente, explicar aqueles conceitos que estão sempre aí presentes nas mídias e afetam o nosso dia a dia. O nosso curso, Finanças, Planejamento e Projeto, tem o intuito de localizar você dentro dos parâmetros e conceitos que achamos mais importantes e expomos aqui para que você tenha o melhor entendimento. Sejam bem-vindos. Como dito anteriormente, o propósito desse curso não é o de ensinar teoria e prática de tudo relacionado a finanças, mas é mostrar a importância que esses recursos podem ter na sua vida econômica, fazendo com que ela fique mais centrada e protegida. Dentro daquilo que estabelecemos nesse curso de extensão, projetamos um cronograma aqui que vai, resumidamente, explicitar aquilo que achamos mais importantes e relevantes para você, aluno. Estabelecemos umas noções de economia, especificando resumidamente o que é economia, o fluxo circular de renda, a produção e o produto, o movimento do mercado, o custo de oportunidade, o produto interno bruto, a inflação e o que é o desemprego. Nas finanças, especificamos o que é matemática financeira, o diagrama de fluxo de caixa, a capitalização composta e o sistema de amortização francês, a tabela Price. E na estatística, o conceito genérico, a população com a amostra e a variáveis, as medidas de tendência central, medidas de dispersão e as variâncias e desvio padrão. Dentro da contabilidade, vamos expor um balancete patrimonial de um orçamento doméstico e a evolução patrimonial. Logicamente que para aumentar a sua compreensão e entendimento, dentro desse cronograma do curso, estão aí expostos conceitos matemáticos que são relevantes para o entendimento geral. Seguindo aí o nosso cronograma,
Vamos apresentar agora as noções de economia como nosso primeiro ponto. Vamos a ele. O que vem a ser economia? A economia é o estudo de como as sociedades usam os seus recursos escassos para produzir bens úteis e fazer a distribuição entre pessoas diferentes. Esta é a definição do economia Samuelson, Prêmio Nobel de Economia em 1970. O que quer dizer isso? O que temos é que os recursos não são eternos e por isso precisam ser bem administrados e distribuídos. Perante uma realidade de escassez que vivemos, a sociedade e os indivíduos têm que fazer escolhas quanto ao uso dos recursos disponíveis para atender às suas necessidades. A necessidade de escolher está sintetizada em 3 questões: quanto e o que pode ser produzido utilizando os recursos disponíveis? Quem irá usufruir desses recursos disponíveis? E como produzir utilizando esses recursos disponíveis? Note bem que, se não houver recursos disponíveis, não haverá o que administrar. Os recursos escassos é o fator fundamental e determinante da economia. Que tal agora fazermos uma viagem no tempo e ver um pouquinho da história da matemática e da economia de uma maneira resumida? Acompanhe-me. Está vendo esse carinha aí? Esse é o nosso ancestral, o homem primitivo. A sua função na vida era de extrativista. Ele coletava alimentos e víveres em geral para a sua subsistência. Fazia isso o tempo todo. Ele era nômade, não parava em lugar nenhum. Quando os recursos estavam escassos, ele procurava outras regiões melhores para poder manter a sobrevivência sua e dos seus. Mas, com o passar do tempo, ele começou a perceber que as estações, que traziam chuvas, que traziam mais seca, que inundavam e alagavam as regiões baixas, que fazia a fruta que ele gostava mais crescer e dar frutos em certo tempo. As crias dos animais nasciam também numa certa época. Ele começou a perceber que havia nessas ocorrências determinados padrões. E isso fez ele pensar. E de uma forma ou de outra, ele acabou marcando e começou a contabilizar isso. Agora que ele já sabia fazer a contabilização, ele não precisava mais estar mudando. Agora ele sabia que aquelas ocorrências que lhe eram estranhas, nada mais eram do que a própria natureza em seu ciclo. E ele aprendeu a observar isso e a marcar. E esses foram os primeiros passos da matemática. Serviu para manter a subsistência desses povos, porque agora ele poderia estocar alimentos e se precaver em dias mais difíceis. Não mais existe o homem primitivo. Este deu lugar à Idade Antiga. Os estudos matemáticos acabaram prosperando e novas descobertas surgiram. A geometria e a trigonometria
criaram as bases para a astronomia e a engenharia. A agrimensura teve seu espaço com cálculo de perímetros e de área. Foi achado o volume dos sólidos, e a arquitetura e a escultura tiveram progresso espantosos, e os monumentos maravilhosos e descomunais surgiram. As pirâmides, o Coliseu, o Partenon, dentre outros, se ergueram, e toda a beleza da matemática acabou sendo exposta. O homem também precisava contabilizar as suas riquezas e fazer o seu comércio. Surgiam aí os primeiros cálculos referentes à contabilidade e matemática financeira. Houve-se avanço na botânica, nas técnicas de jardinagem, em técnicas mais apuradas na agricultura, na criação de animais e na medicina. Apesar da vasta quantidade de deuses, o logocentrismo imperava. O homem era o centro de tudo. Surge a Idade Média e o homem, que era o centro do mundo, acaba de deixar essa condição. Uma divindade se propaga e assume o centro do mundo. É o teocentrismo. O comércio, que outrora tinha progredido, já não mais impera. A comercialização atualmente é feita por escambo, isso é, trocas. As ciências, a matemática, está deixada de lado, porque aqueles que detêm o poder, o clero, não quer dividir os seus conhecimentos e nem quer que o povo e a nobreza os tenha, com o propósito de que a palavra deles foi dada por Deus e esta é suficiente para ser repassada e ter crédito. O propósito é escuso, porque na verdade não querem perder o poder. Mesmo assim, há os grandes sábios que, pela calada da noite, pelas sombras, faziam seus experimentos e se associavam para divulgar suas pesquisas. Mas o medo imperava, porque eles eram acusados de blasfemar e de heresia, e a pena para isto era severa demais. Era a morte, e da pior maneira possível. Mas, ao passar do tempo, a própria instituição que tinha centralizado tudo acaba se esfacelando, porque há dissidentes que não concordam com os dogmas e a filosofia que imperava na época. Não viam o porquê de não se passar esse conhecimento, não só o bíblico, mas como todos os outros, para as demais pessoas. Essa divisão acaba fazendo com que os sábios que estavam na moita acabam aparecendo mais, difundindo e divulgando seus trabalhos. Muitas das guerras que aconteceram foram praticamente que para desviar a atenção. Os propósitos que eram colocados como em nome de Deus e contra os ímpios, era simplesmente para estar desviando a atenção. A Idade Média vai se esvaindo. Surge também o advento das grandes navegações, o que praticamente culmina com o feudalismo e abre as portas para a Idade Moderna. As grandes navegações que se iniciaram no fim da Idade Média teve o seu propósito por causa da rota, chamada Rota da Seda, entre Europa e as Índias e a China, porque os árabes estavam dominando ali a parte do mar Mediterrâneo, o que dificultava as transações comerciais. No entanto, surgia na Europa uma burguesia, que começara com a Associação dos Artesãos, se juntaram às outras categorias,
Também os camponeses tiveram uma ascensão e puderam comercializar e expandir os seus negócios. Com a ajuda desses novos comerciantes, o próprio rei teve um poder mais acentuado e eliminou de vez aquela antiga política que havia com a igreja, que praticamente mandava em tudo em nome da fé. Mas muitos desses reis aí, chamados reis absolutistas, queriam também alçar voos mais altos, mas acabaram pedindo porque estavam em débito quase que total com a burguesia. E por isso também acabaram ajudando nessa vinculação aí do comércio local com o comércio exterior. Veja que o comércio começou a alavancar com o advento da Revolução Francesa e principalmente com a Revolução Industrial. Essa ascensão foi quase que imediata, o que culminou dando muita dificuldade para as colônias, que tinham há pouco tempo conseguido a sua independência, mas como trabalhavam no regime escravocrata, praticamente não sabiam nada, porque tudo ficava à mão dos escravos. Mal sabiam de técnicas de agricultura nem de pecuária, o que com a abolição da escravatura, por isso o país como o Brasil demorou para acabar de vez com esse regime, porque na verdade ele não tinha meios de manter o seu poder econômico. E uma das alternativas foi abrir a porta para a imigração. Isso possibilitou países como o Brasil e outros da América do Sul, meio aos trancos e barrancos, pudessem, de alguma maneira, alavancar a sua economia, mesmo não se adequando aos países mais adiantados, mas tinha uma economia. A Idade Moderna, em seu contexto, praticamente define as bases do novo sistema de livre comércio e de livre iniciativa, o capitalismo. Apesar de, no leste europeu, se fixar o socialismo, em 1989, com a queda do Muro de Berlim, o capitalismo praticamente toma conta do mundo e se estabelece como o sistema, mesmo não sendo o mais justo, mas é o que dá mais oportunidade, pois mesmo os menos favorecidos, com o seu esforço, aliás, com o seu grande esforço, poderá superar as adversidades e chegar até mesmo onde ele quiser. A Idade Moderna trouxe o princípio da evolução industrial e agora, na Idade Contemporânea, se consolida pelas novas tecnologias, por novas influências. A internet explode e, com tudo isso, o comércio segue também progredindo e se adequando aos novos parâmetros. Surge uma consciência de sustentabilidade, porque, como dissemos no início, a economia ela tem como base fundamental os recursos escassos. E se nada for sustentável, isso pode um dia acabar e acaba a economia e, por sua vez, o mundo vai sofrer todas as consequências, não só pelos valores econômicos, mas principalmente pela destruição da natureza. Apesar das consequências graves, o grande vilão não é a economia, e sim a ambição do ser humano. Bem, o que podemos ver aí nesse resumo
é que, de alguma forma, matemática e economia estiveram aí heladas. Não sabemos ao certo quem veio primeiro e veio depois, mas o certo é que uma depende da outra e que a evolução em geral, principalmente das ciências, não teria chegado aonde está se não fosse a matemática. E as relações entre as pessoas e o comércio não teria sentido se não fosse a economia. Em decorrência disso, é lógico que vieram outros conceitos, como contabilidade, matemática financeira, estatísticas e por aí adiante. Vimos que ao longo dos séculos houveram-se altos e baixos. Os baixos muito em decorrência de governos populistas e autoritários, e muitas vezes hipócritas. E os altos muito em decorrência daqueles que persistiram e insistiram em evoluir e trazer conhecimento às pessoas. É isso que tentamos aqui, na verdade, com um olhar crítico, colocar aqui para aqueles que estão participando aqui do curso, que você tem a capacidade e não precisa se basear em ninguém. Basta você buscar o conhecimento, procurar o entendimento e se esforçar, e você vai evoluir. Mesmo com toda situação adversa, não há como deter essa evolução. A economia, ela depende, na verdade, de vários fatores, mas a sua evolução econômica depende de você. A engrenagem da economia é representada pelo fluxo circular de renda, que é tema do nosso próximo ponto. Este fluxo demonstra a mecânica de interação da produção com o trabalho e as famílias. É o que colocamos aqui. A sua capacidade é que vai gerar as suas finanças e a sua evolução. Dando prosseguimento, vamos nesse segundo ponto, como havíamos dito antes, tratar do fluxo circular de renda. É no mercado de bens e serviços que as empresas ofertam os beneficiamentos, que por sua vez serão adquiridos pelas famílias e pelos indivíduos. As empresas produzem e vendem seus produtos ou seus serviços para que as famílias, dentro do que elas obviamente necessitam, venham a comprar aquilo que desejam e almejam. Aqui nós temos a representação do fluxo circular de renda. Este está dividido em fluxo monetário, que fala propriamente da movimentação monetária, do dinheiro, e aqui o fluxo real, onde é ofertado a mão de obra e são realizados meios de produção. As famílias, tudo começa com o fluxo real. As famílias ofertam a sua mão de obra para os mercados de produção, que é onde as empresas precisam para efetivar os seus beneficiamentos e colocá-los à venda nos mercados de distribuição para que as famílias adquiram para suprir as suas necessidades. O fluxo monetário começa com as empresas que pagam pela produção que as famílias dispuseram e ofertaram, para que o trabalho fosse gerado. Esses recebem a renda
pelos seus serviços prestados e esses vão comprar as suas necessidades nos mercados de bens e serviços e esses vão armazenar os seus estoques com a produção das empresas. Veja que o círculo monetário aqui, junto com o fluxo real, é o que faz a movimentação da economia. Chegamos ao fim da nossa primeira aula. Nesse nosso primeiro encontro, fizemos uma viagenzinha aí no tempo e vimos os primórdios da matemática e da economia, como eles começaram a se relacionar. Entramos no conceito da economia e podemos definir de uma forma simplificada o que ela é. E vimos o fluxo de caixa, que é propriamente dito o movimento da economia. Até a próxima segunda aula e façam um bom proveito. Até mais.